E falando sobre isso, você está agora dando uma baita ajuda lá para o Sul. E uma pergunta, você acha que essa situação, claro que são contextos completamente diferentes, mas assim, As você duas acabou difíceis. perdendo tudo. Você acha que essa situação do que aconteceu no Sul te sensibilizou a ir até lá? Por conta da sua? Não, por causa da minha, não. Tenho certeza que não. Eu tive isso desde sempre, mas desde sempre mesmo. Mesmo quando eu não tinha nada, não tinha um rabo para puxar pelo gato, eu ainda dividia o que eu tinha. Isso é muito natural para mim. Quando eu vi o que aconteceu no Sul, foi muito doido, porque eu estava em Nova York, numa viagem maravilhosa, gostosa, num hotel maravilhoso. Aconteceu num dia, eu voltaria no outro. E quando aconteceu e eu estava lá, eu só vi um burburinho na internet do que estava acontecendo. Havia uma tragédia no Sul e havia o show da Madonna, que foi aquele rolê todo. E no dia até alguém me perguntou e eu ainda fiz gente do céu, deixa a Madonna lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, e tudo mais. E meu primo ainda comentou comigo, ele falou, quando assistiu, ele falou, nossa, a hora que a Lara chegar, ela vai ver que tem um pouco a ver e tal. E dito e feito, eu cheguei numa quarta-feira, né, acho que foi. Cheguei, o dia de chegar de viagem é sempre muito complicado, botando tudo em ordem. E naquele dia à noite, depois que eu cheguei, eram 11 da noite, quando eu peguei meu celular, sentei no sofá e falei, tá bom, deixa eu entender o que está acontecendo no Sul. E aí era 2h30, 3 da manhã, e eu completamente em prantos, falei, eu tô indo para lá depois de amanhã, a hora que der. Porque daí eu vi a dimensão da gravidade do que tinha acontecido. E você vê, as duas situações, essa que a gente começou falando, e a do Sul, são situações extremamente difíceis em lugares, em polos diferentes. Tem algumas coisas que para mim ficaram muito, muito e vão ficar para sempre em todas as situações. A principal delas, que eu só como chama isso? Só melhorei, só curtiu, só aumentou, só tive mais certeza, é que em situações extremamente difíceis, a gente tem que pensar que a gente pode viver uma tragédia ou um completo inferno. A tragédia, nesse caso, é inevitável porque ela acontece independente do que você faz. O completo inferno depende do que você faz. Então, um divórcio feio pode ser uma tragédia inevitável, no entanto, pode ser um inferno que você pode evitar. O Sul é uma tragédia, infelizmente, inevitável, assim, né? A chuva é inevitável, mas pode ser um inferno. E, para mim, o principal ponto de manter essas situações em tragédias e não em completos infernos é se manter sensível ao que é belo ali naquela coisa horrorosa. Então, eu tenho a sorte de ter sempre tido uma inclinação para a arte, para a fotografia, para o que é bonito, para um vídeo bonito, para uma coisa, para um bichinho que passa, uma atitude bonita. E em todas aí, me dei conta que em todas as situações da minha vida, mesmo passando por uma coisa terrível, eu sempre dou um jeito de olhar para uma coisa que é bela e dar atenção para uma coisa que é esteticamente bonita. Porque se não tiver a arte, só sobra o caos. Então, assim, quando tudo aconteceu comigo há 2, 3 anos atrás, nessa coisa toda do final de um casamento muito turbulento, eu lembro que eu fiz um vídeo muito bonito, de uma imagem de uma estrada bonita, eu narrei, eu alterei, eu fiz as alterações no áudio, eu coloquei música, aquilo me fez muito bem. E eu lembro que na época eu ainda falei, artista, cantor faz isso. Eles compõem canções lindas, no auge da dor. Comediante faz isso. Comediante faz Cria um isso. texto. Que é a arte dentro daquilo. Lá no Sul, o mais importante para mim, para que as pessoas que não estavam lá tivessem um pouco da dimensão do que estava acontecendo, e eu posso garantir que é só um pouco, é que a gente continuasse registrando o que a gente estava vendo lá. Sim. Então, o João Mena, que é um fotógrafo sensacional, amigo meu, que esteve comigo em um dos dias, as fotos, as imagens que ele fez, que por sinal ele vai usar num livro que ele vai reverter os recursos para lá, aquelas imagens eram capazes de fazer o entendimento de alguém daqui maior do que se eu simplesmente contasse. Mas o mais legal eu posso contar e contar com a imagem. E ter mantido o olhar para o que é belo no meio da desgraça centra um pouco a gente. Porque o que eu vi é que não tem quem não faz isso. Então, a gente tem registros históricos de guerras e de massacres, e que esses registros são importantíssimos para que a gente possa manter a memória ali, para que não deixe acontecer, ou para que se prepare se um dia acontecer de novo. Mas todos eles têm um neck da arte. Todos eles têm essa coisa do, olha, por mais que a gente esteja corrido, mantém em mente que você precisa prender seu cabelo, só para não ficar tudo, sabe? Mantém em mente que isso aqui está acontecendo, tira uma foto. E já que você vai usar essa foto para que todo mundo veja o que está acontecendo aqui, não posta ela de qualquer jeito, não. Arruma aqui rapidinho, sabe? E isso é, para mim, uma camada além
daquela basal que a gente consegue. Porque a basal que a gente consegue é dizer, imagina que eu tenho tempo para isso, imagina que eu tenho tempo para isso. Mas é muito interessante, porque geralmente é em todas as áreas da vida. Aquela pessoa que diz, não, eu não tenho tempo para isso, para pensar em prender o cabelo. Dificilmente é uma pessoa que pensa em detalhes quando ela está no trabalho. Porque o mais comum é que esteja tudo no mesmo balaio. Quem tem cuidado em uma coisa costuma ter mais facilidade para ter cuidado na outra. E quem é completamente desleixado numa coisa, dificilmente é muito cuidadoso na outra. Então, aquele papo da pessoa que diz assim, não, no meu trabalho eu sou maravilhosa, organizadíssima, minha casa é que é uma zona. Difícil. Eu até entendo que alguém fale isso. Não duvido muito que aconteça, porque na prática a gente vê que costuma ter mais chances de ter o cuidado e de ter o olhar de quem tem esse cuidado, esse olhar em todas as situações. Sim. E a gente, no dia da live que a Yas comentou, a gente abraçou muito aqui o Razões para Acreditar, desde o início, eu né? adoro eles. E eles têm essa preocupação em entregar um conteúdo legal, Esteticamente mesmo bonito. no meio da tragédia. E também de contar boas histórias. Exato. E de mostrar que as pessoas estão lá, que estão fazendo, que resgatou as fotos, aquele vídeo resgatando as fotos da mãe, da mulher, que era tudo que ela tinha da mãe. Nossa, e o aquele cara vídeo é vem com o maravilhoso. jet ski, acha a caixa, ela começa a chorar. A mãe que guardou os livros da filha, de tudo, ela salvou os livros da filha. Sim. Então, a gente ter acesso a essa parte também aquece o coração e faz a gente ter força de continuar. Que é você ver os pequenos resultados. Exatamente. Né? Porque é claro que, como você disse, a gente tem uma pequena dimensão de toda a tragédia. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha visto vídeos e tudo, não tem como a gente saber, nunca vai ter como a gente saber. E mesmo assim, se a gente não tem esse outro lado para acalentar o coração, parece que tá tudo sendo em vão. Então, quando você mostra e vê que não importa se foi o meu dinheiro que chegou nesse lugar, mas que você vê que chegam coisas, vê que tá ajudando, vê que de alguma forma as pessoas estão se movimentando. Você fala, tamo junto, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, acontecendo. E olha, eu conversei com muita gente lá, e agora na semana que vem vou estar lá de novo para terminar de acompanhar alguns projetos e tentar fechar esse assunto dos projetos em aberto. Eu conversei com muita gente, ninguém se lamentou. Todo mundo se lamentou comigo, mas ninguém se lamentou comigo de coisas grandes. Que a gente ouve falar, isso que importa. Todo mundo se lamentou de detalhes. Todo mundo se lamentou do instrumento musical que perdeu, das fotos que ficaram para trás, da roupinha do nenê que ela tinha, que era do nenê dela quando era pequenininho. Então, assim, é muito doido a gente continuar falando que essas coisas não importam, sendo que quando você tá com essas pessoas de frente, é só sobre o que você Onde ouve. dói, né? É um onde fragmento dói. da sua memória, Exatamente. da sua história. Exatamente.